Está no ar, estourando a bolha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Estourando a Bolha. Somos um grupo de estudantes do IAG. Meu nome é Bob e o céu é azul por causa do oceano. O meu nome é Flor e hoje a gente vai entrevistar o professor Michel, mas relaxa, galera, que a gente não tem nada a temer hoje. Vai ter que trocar. Meu nome é Ariel. E será que a gente tem alguma coisa a aprender com o oceano? Bom dia, meu nome é Michel e eu quero dizer que IO é mais amor e pelo jeito IAG também. IAG é amor. Então hoje estamos com o professor Dr. Michel Marriques. Acertei? Acertou. Eu comecei bem. Instituto de Oceanografia, ou IOUSP. Formado em Geologia, mestrado e doutorado em Oceanografia. Então nessa primeira parte vamos entender o que é oceanografia, estuda e a relação do homem com o oceano. Então, professor, a gente pode começar com uma primeira pergunta leve e curiosa. Por que a gente sabe mais da Lua, da superfície da Lua, do que do fundo do oceano? Bom, em essência, porque a oceanografia é uma ciência muito mais recente do que a astronomia. A oceanografia, o início da oceanografia, ele é definido mais ou menos com a expedição de um navio que deu a volta ao mundo, um navio chamado Challenger, que deu a volta ao mundo entre 1872 e 1876. Challenger na astronomia não deu muito certo, não. Mas esse, por incrível que pareça, o Challenger na oceanografia já é o segundo ou terceiro navio e todos fazem coisa top. Ó. É porque o Challenger tem que ficar na Terra mesmo. Chupa astronomia. Então, e na verdade, a questão básica é a seguinte, né? O acesso à informação do espaço, num primeiro momento, se dava por instrumentação óptica, né? Por outro lado, o fundo do mar sempre teve um acesso muito difícil, né? E então, ainda tem, né? Ainda tem. Então, só para você ter uma ideia, até 1920, mais ou menos, para você determinar a profundidade do mar, você pegava um peso muito grande, preso num fio, e descia esse peso, né, para conseguir medir a quantidade de metros ou de braças, né? Nossa. Para determinar a profundidade do oceano, né? Naquele ponto. Naquele ponto. Hoje em dia, com instrumentação geofísica, né, com que usa a acústica, né, com as ecossondas, você consegue determinar profundidades. E as maiores profundidades dos oceanos são de mais de 11 mil metros, né? Então o que acontece? Pra soltar, hein? Então, nem tinha cabo para soltar, né? Então isso fez com que, inclusive, durante muito tempo as pessoas acreditassem que o fundo marinho era plano. Não porque era plano, porque eles não conseguiam chegar. Era o que entendeu? eles imaginavam. Era o que eles imaginavam porque eles não tinham instrumentação. E aí o que acontece? Não só a profundidade, mas qualquer tipo de informação. Então, nessa expedição do Challenger, por exemplo, nesses 4 anos, descobriu-se mais espécies de seres vivos do que em qualquer outro momento na história do planeta. Cara. Porque não se sabia absolutamente nada. Mas eles iam pegando essas espécies como? Com redes? Com redes, com dragas, com coisas que eles tinham desenvolvido, equipamentos que eles tinham desenvolvido, né? Essencialmente isso, né? Nesse sentido, a oceanografia ela é, vamos dizer, recente. Quando a gente fala uma ciência recente, é porque ela é uma ciência que tem 150 anos, né? É muito recente, né? Bem recente. Não dá para comparar com a astronomia, por exemplo. Claro. Então, mas eu penso assim, a oceanografia, ela estuda necessariamente, então, o fundo do oceano. Não, a oceanografia estuda todo e qualquer processo relacionado ao oceano. Então, o Colombo, por exemplo, para fazer a viagem até a América, ele precisava ter uma noção de algumas coisas de oceanografia. Ele tinha noção. Então a gente tem que separar um pouquinho essa questão da navegação. O que eles tinham? Que conhecimento que eles tinham? Eles tinham muito conhecimento das correntes superficiais. Né? Então, as correntes superficiais, que são essas correntes geradas pelo vento, né? O Colombo tinha muito conhecimento. Então, eles mas, por conheciam exemplo, mais meteorologia do que oceanografia. eu diria que mais interação ar-mar do que... né? Por outro lado, por exemplo, toda a circulação termoalina, né? Toda a circulação que é a circulação profunda dos oceanos, o conhecimento era muito incipiente, né?
Então, num primeiro momento, vamos lá, quando você volta lá nos tempos históricos, o que eles precisariam saber? Um pouquinho de corrente, precisariam saber a quantos metros você está do fundo para o barco não bater no fundo, né? Para o barco não encalhar. E, eventualmente, óbvio, se você tem organismos marinhos que você pode comer ou não. E o medo do monstro marinho também, né? Algum que Então, craque te comer. Então, o medo do monstro marinho, né, é uma questão geopolítica, né? É uma questão dos impérios coloniais, justamente para impedir, né? São questões de geopolítica mesmo, né? Para impedir que outros se lancem ao mar e descubram outras terras, né? Muito legal. Uma coisa que eu não sei se é verdade, deve ser, porque um professor meu do IO também me falou, a oceanografia ela não se prende só ao oceano, ela também vai para rios, essas coisas. Na verdade, essa é a questão um pouquinho mais complicada, né? Existe a chamada limnologia, né? Limnologia é o estudo dos corpos de água doce, tá? Então, dos lagos, dos rios e tudo mais. A outra questão é a seguinte, vamos dizer, em direção ao continente, onde é que você pode dizer assim, daqui para cá, acabou o oceano, entendeu? Então, por exemplo, se você vai num estuário dominado por maré, por exemplo, a maré entra estuário adentro. Então, até onde vai? Qual é o limite? Então, o delta, por exemplo, tá no limiar ali entre os dois. Então, mas aí é muito complicado, né? Não dá para você... Ou, por exemplo, aerossol marinho. Pô, você pode ter aerossol marinho no alto da Serra do Mar. Isso é oceanografia, isso é meteorologia, isso é o quê? Entendeu? Acho que é meteorologia. É também, né? Mas você pode estudar a composição desse aerossol e fazer inferências oceanográficas sobre ele, entendeu? O que seria um aerossol marinho? Seriam essas micropartículas de água que evaporam e são transportadas na atmosfera, entendeu? Posso que você achou que era um desodorante comprado em Santos. Ah, gente, pra mim eu comprava agora. Interessante que não dá pra colocar a oceanografia numa gavetinha fechada. Não, então. E na verdade, vamos parar e pensar de que você não pode estabelecer, por exemplo, separação entre oceanografia e meteorologia, oceanografia e geologia, oceanografia e biologia, oceanografia e física e química, não tem como, né? Quer dizer, essas ciências todas, elas são trans. Hoje em dia você não pode mais falar em, não, eu estudo só isso daqui, entendeu? Então, dentro da proposta que a gente tem do programa, eu acho que a oceanografia é exatamente o exemplo perfeito, né? Ela interliga todas as ciências, ela não trabalha sozinha e nenhum trabalha sem ela. Então, mas aí eu diria o seguinte, hoje em dia, será que não é essa a volta da tendência? Tomara, quer dizer, é o que a gente busca. Largar um pouquinho o excesso de especialização. E hoje, por exemplo, em questões costeiras, a oceanografia interage com o direito, né? A oceanografia interage com a sociologia, a oceanografia interage com a antropologia e por aí vai, cara. Então, bicho... É o Coringa, né? Então, mas na verdade, eu acho que todas, né? Quer dizer, a gente estava falando antes de começar a gravar da relação da meteorologia com a medicina. Sim. Né? Quer dizer, não dá pra você chegar e dizer assim, não, esse aqui é meu, esse aqui é o seu, não dá, né? Eu acho que não tem isso. Ciência sem fronteiras. Essa é a ciência sem fronteiras. Essa é a verdadeira. A partir do momento que começou a se fazer a oceanografia com o Challenger, que você disse, como que foi a gradual evolução nas ferramentas que foram usadas e o que era naquela época que hoje se faz mais ou menos? Assim? Tá, bom, então, essa pergunta demanda uma resposta meio longa, né? Mas vamos lá, né? Então, vamos dizer, primeiro você teve a exposição do Challenger, né? Depois, alguns países começaram a criar os seus centros de estudos oceanográficos, né? Então, existem algumas referências no mundo, né? Por exemplo, Woods Hole, que fica na costa leste dos Estados Unidos, o Scripps, que fica na Califórnia, Southampton, na França as estações costeiras de Roscoff. Então, assim, começou-se a ter um olhar mais focado no oceano. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, no começo do século XX, começaram a surgir alguns tratados de pesca. E aí esses tratados de pesca, obviamente, não era só um problema de quantos quilos eu vou, né, quer dizer, de quantas toneladas eu vou pescar, mas demandava também conhecimento oceanográfico
por conta de ciclo de vida de peixe, reprodução, dispersão, essas coisas todas, né? Do ponto de vista tecnológico, eu diria que o grande boom da oceanografia, num primeiro momento, começou na Segunda Guerra Mundial, né? Aquela coisa sempre, Claro. né? Quer dizer, as guerras, aquela frase famosa, né? As guerras sempre trazem avanço tecnológico, né? Então, por exemplo, você teve o desenvolvimento de sonar, né? Que é muito importante, né? Submarino. Teve aquele cabo também que eles passaram Os cabos submarinos, né? Os cabos submarinos são uma coisa que já data do começo do século XX. E aí, para você conhecer, mais Primeira Guerra, então. eu diria que sim, até antes um pouco, né? Então, assim, a Segunda Guerra eu diria que foi um marco para a oceanografia do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista do conhecimento dos oceanos, tem uma questão que é super importante, que é começo dos anos 1960, que é a tectônica de placas, né? O pessoal da geofísica já deve ter cansado de ouvir falar várias vezes da tectônica de placas, né? Por quê? Porque a tectônica de placas implica obrigatoriamente na abertura uma das partes da tectônica de placas implica obrigatoriamente da abertura ou fechamento de uma bacia oceânica, certo? E aí teve um programa científico chamado DSDP, Deep Sea Drilling Project, que era um programa de perfuração do fundo marinho. Esse programa, ele tinha um navio que naquela época era tecnologicamente super avançado, que ele conseguia ficar parado no meio do oceano e ele fazia perfurações grandes, né? O objetivo desse navio, o objetivo primeiro desse projeto era atingir a descontinuidade de Mohorovičić, que nunca conseguiram, né? O que seria descontinuidade de Mohorovičić? É o contato entre crosta e manto. É o contato da terra. Tá, aquela camadinha ali entre a casquinha e o recheio. Entre a parte laranja e a parte marrom do desenho, basicamente. Entre a parte bem durinha e a mais molenga. Então, não. Que não é molenga. Ainda dura. Porque é o seguinte, E nem né? laranja hein? Então, aí tem que separar, né? Os geofísicos têm que separar o que é o aspecto químico da coisa e o aspecto físico da coisa, né? Não confundir com contato litosfera, né? Astenosfera. Astenosfera. Então, aí assim, quer dizer, aí a oceanografia teve esses marcos, né? Então eu diria que depois da expedição do Challenger, teve esse desenvolvimento do começo do século XX que está ligado às estações costeiras, principalmente as estações costeiras, né? Os centros oceanográficos. Mônaco, por exemplo, é mais ou menos dessa época. Nápoles. Depois a Segunda Guerra Mundial trouxe um desenvolvimento tecnológico. Depois, eu diria que a tectônica de placas, que a teoria surge mais ou menos no começo da década de 1960. E aí, na verdade, o avanço tecnológico, principalmente a tecnologia digital, leva exponencialmente a oceanografia, né? E também o satélite, né? Porque você pode fazer oceanografia por satélite, né? Dá pra mapear, por exemplo, o fundo de oceano com satélite? Existe topografia, né? Você pode fazer topografia com satélite, você faz topografia do fundo marinho, os mapas. Hoje em dia você faz com o ETOPO, você faz topografia com resolução de meio minuto, de 30 segundos. Isso dá quanto em metros? 900 metros. 900 metros mais de precisão. Mais ou menos, de precisão. É bem pouco. Você pensar num satélite e a Terra... mais ou menos, tá? Mais ou menos. É uma boa resolução. É uma ótima resolução. Depende do que você quer. Se você for trabalhar numa escala de bacia, é legal, entendeu? Se você for trabalhar numa escala... Um pouco mais regional. Aí não. Aí não. E a gente tem instrumentos mais precisos? Em satélite, quer dizer? Não, na verdade, assim, satélite você não usa só para isso. Você usa para a cor da água, a temperatura da água e tudo mais, entendeu? Por exemplo, para fundo marinho, a instrumentação geofísica, a instrumentação acústica ainda é muito mais detalhada, entendeu? Muito mais detalhada. Tem algum instrumento, alguma ferramenta que é usada nesses barcos de expedições que, pessoalmente, para você gosta muito, você acha muito bonito o uso? Tem, na verdade, assim... Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que eu sou bipolar, tá? Porque, assim... eu sou uma pessoa aqui e eu sou uma outra pessoa embarcado, entendeu?
Então as pessoas dizem que eu realmente sou bipolar porque lá eu me transformo num ser apaixonado, Uma criança entendeu? no parque de diversões. Com certeza, né? Primeira vez no Parque da Mônica. Mais ou menos isso, né? Então, eu vou falar de dois, assim. Eu sou da área de geologia, né? Então, o meu interesse maior é no fundo do mar, né? E quando a gente trabalha com geologia, com oceanografia, chamada oceanografia geológica, a gente tem duas vertentes, né? Uma vertente é usar equipamento geofísico, né? É o que a gente chama da informação indireta, né? Eu não coleto uma amostra, eu simplesmente uso propagação de uma onda, né? A resposta da propagação da onda para poder mapear alguma coisa, né? Então, do ponto de vista do equipamento geofísico, os sistemas de sísmica, né? Os sistemas de sísmica marinha, né? No caso, particularmente no navio da USP, nós temos lá um sistema que é conhecido como Sub-Bottom Profiler, um perfilador de subsuperfície. Então, o que acontece? Ele gera uma onda acústica, essa onda se propaga através da água do mar, quando ela atinge... Uma superfície. Aí vou até dar um pouquinho de geofisiquez Ó, aqui. hein? Ó. Tem Quando ele críticos atinge... aqui, hein? Então, vamos lá. Quando ele atinge a interface de dois meios de diferentes impedâncias acústicas, Cruzes. ele sofre uma reflexão, tá? Tá. Só que a quantidade de energia refletida vai depender da diferença de impedâncias acústicas. Então, pode ser que uma parte dessa onda se propague ainda, né? Ela vai penetrar e ela vai sofrer uma outra reflexão onde você tiver um outro contato e outro contato e outro contato. Então, na verdade... Chama isso de atenuação da onda. Exatamente. Depende do material com igualzinho. qual essa superfície é feita. Então, por exemplo, se o teu fundo marinho for... Se você tiver o contato de água com pedra, quase toda a energia é refletida, porque a diferença de impedância acústica entre a água do mar e um bloco de granito é muito grande. Por outro lado, se você tiver água e lama, tá? Não é tão... Aí você vai refletir pouco e vai se propagar mais, E entendeu? essa diferença bem tênue entre a água e a lama, a gente consegue detectar? Ela ainda é bem visível? Dependendo da frequência que você está usando, sim. Aí eu acho que é muito... Aí é mais técnico. É mais técnico, mas essencialmente sim. Então, aí o que acontece? Aí é como se você estivesse vendo um raio-x do fundo do mar. Embora não é raio-x, tá? É onda acústica, né? Mas é como se você estivesse vendo um raio-x do fundo do mar. Então você vê as camadas todas, né? E isso é uma coisa assim, quando eu entro no barco para fazer trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar o Sub-Bottom Profiler e sentar na frente. Vamos entendeu? ver como é que tá aí embaixo. Você Exatamente. consegue ver formando os perfis A na live? hora que tá Na saindo. hora, é online, né? Mas ele vai mandando direto, porque o... Ele vai dando tiro, né? Então ele vai emitindo Bomba um de ar. sinal. Não, especificamente nesse caso é uma cerâmica que vibra. Porque as fontes sísmicas podem ser diferentes. Pode ser uma bomba de ar, pode ser uma descarga elétrica, tudo vai depender da fonte sísmica. Essa que eu gosto de trabalhar é uma fonte de uma potência menor. Então ela tem uma baixa penetração, mas ela tem uma boa resolução de camadas. Uma fonte sísmica seria aquilo que Causa uma que vibração. provoca a vibração. dentro do Exatamente. Pode ser uma marretada de um ser humano, por exemplo. mar. Pode ser Por alguém exemplo, dando em um geofísica terrestre não é na porrada? É que na o pessoal porrada. dá? Pode Então, ser uma bomba, uma dinamite. Antigamente era dinamite. Antigamente os caras... hoje em dia não pode mais, mas Bons antigamente era dinamite. Antigamente a gente até jogava bomba nuclear no oceano. Era aggressive demais, E só não tinha pra fazer problema, tudo. né? Então, assim, do ponto de vista do dado indireto, o Sub-Bottom Profiler é o que eu gosto, Muito divertidinho. Muito divertidinho. Agora, por outro lado, você coletar uma amostra do fundo do mar é um negócio espetacular, entendeu? Então, assim, você lançar um aparelho, no caso, um dos aparelhos que a gente tem chama Box Corer, que é uma caixa de 40 centímetros de largura, assim, grandona, por 60 centímetros de altura, que desce, crava no fundo do mar e consegue trazer um pedaço do fundo do mar e você consegue ver o fundo do mar, Aí é bonito, hein? né? E aí quando você abre aquela caixa você consegue ver as camadas, entendeu? Aí é realmente assim, é bem legal quando você pega um box scorer Bem preservado. bem preservado, é muito, muito legal. Fora a entendeu? vida que tem lá dentro também, né? Aí, por exemplo, então, eu fiz uma viagem agora em julho, e aí, assim, uma viagem que tinha pessoas da área de biologia e tudo mais, né? Uma viagem no nosso navio, né?
E aí é legal, porque quando vem o box score, junta aquela galera toda, e aí, exatamente, aí fica lá, o biólogo fica procurando os bichinhos, a especialista em bactéria já quer coletar o sedimento para as bactérias, né? É tudo assim, né? Então é bem... Parece um bando de urubu em si. Um assunto que é muito discutido é a relação do ser humano com o oceano. E muita gente acha que o ser humano pode tacar esgoto, sujeira, porque o oceano é grande, não tem problema nenhum, que é o que o senso comum de muitos pensam. E o quanto que realmente a costa do oceano é afetado pela reação do ser humano. Não só a costa também. O próprio mar, oceano inteiro. Bom, então, é uma ilusão não, né? Eu diria até meio criminoso, né? É até meio um crime achar que o oceano é uma latrina perpétua, entendeu? Eu não vou nem falar nessas questões ligadas à acidificação e tudo mais. Eu vou me referir mais a, por exemplo, descarte de material e tudo mais, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente consegue medir na nossa plataforma continental aqui, em sedimentos localizados a 100 metros de profundidade, a gente consegue medir Césio 137. Que é? Césio 137 é um isótopo artificial que só foi gerado depois das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Que bom. Aqui. Aqui, né? A gente encontra aqui. Aqui. Da onde veio esse Césio, né? Quer dizer, teve explosão atômica no Atlântico Sul? Não. Teve explosão atômica no Atlântico Norte? Não. Mas quando você percebe... Hã? Será? Não. Até Então, mas divulgada não, né? Então, mas quando você percebe, na verdade, esse Césio, ele se acumulou mais, né? O pico de acumulação do Césio no Atlântico, do Césio 137, desse isótopo específico, ele corresponde aos anos de 1964, 1965, que é quando teve os testes nucleares do Pacífico Sul, né? Então, isso é um exemplo, né? A circulação atmosférica deu um jeito de distribuir isso, tá certo? Deu um jeito de distribuir isso. Dividiu a radiação com todo mundo. A radiação com todo mundo, né? É o Jesus Da mesma da maneira, radiação. quando você Democracia. teve Vamos Fukushima, multiplicar aqui a quando você radiação. teve Fukushima, você espalhou. Quando você teve Fukushima, quando você teve Chernobyl, todas essas coisas, a circulação atmosférica se encarrega de espalhar isso, pelo menos dentro do hemisfério, né? Com maior intensidade dentro do hemisfério do qual o acidente acontece. E uma parte desse material deposita no fundo marinho. Claro. Né? Claro que os níveis de Césio 137 que a gente tem aqui não são níveis que vão matar todo mundo, né? Mas eu tô dando um exemplo de que o oceano, ele recebe tudo. Vou dar outro exemplo. Nessa mesma área, a 100 metros de profundidade, a gente conseguiu medir níveis de metal e de constituintes de petróleo gerados na costa, tá? Então, assim, você tem, por exemplo, no Porto de Santos, lá você tem as indústrias lá do Cubatão e tudo mais, e os níveis que a gente mediu de hidrocarbonetos de petróleo e de alguns metais são níveis equivalentes ao que a gente encontra na Baía de Santos. Caramba. Então, se você parar para pensar, é até criminoso você partir do princípio de que o oceano é um depósito infindável de coisas, sabe? Quer dizer, não, que ele tem capacidade de receber, entendeu? Porque quando você parte desse princípio, você já está justificando que você pode jogar qualquer coisa, entendeu? Então quer dizer que tem muitas cidades aí que são criminosas, porque estão jogando... Com certeza, né? Tem muitos países, né? Países. Não, se você pegar o litoral brasileiro, por exemplo, na verdade é o seguinte: quantas cidades do litoral brasileiro tem sistema de tratamento de esgoto? Pouquíssimo. Você tá entendendo? O esgoto, quando muito, tem alguma coisa que decanta, não sei o quê, mas boa parte vai pro mar. Você não precisa nem pensar em litoral. O nosso esgoto vai pro rio, que vai pro rio e vai pro mar e já era. Tudo vai morrer lá. Tudo acaba lá. E existem algumas outras questões que são importantes, que são as chamadas, eu costumo chamar de teleconexões, né? Por exemplo, você teve um acidente lá em Mariana, gente. Mariana, se você olhar num mapa, é no meio de Minas Gerais, certo? Mas a pluma de sedimento chegou no mar. As fotos são... Né? A pluma chegou no mar. infernais, velho. O problema não é uma pluma assim que tem a tabela periódica, entendeu? Não é.
Mas, por outro lado, existem outras questões que o pessoal nem tratou muito, que são questões do tipo assim, turbidez da água. Então, quando você tem muita turbidez, você diminui a penetração da luz, aí você diminui o processo de fotossíntese. Mata um monte de micro-organismo. Tá certo? Nossa. Questões de depressão de oxigênio, né? De falta de oxigênio. Quer dizer, você nem precisa jogar você nem precisa descarregar uma Metal indústria. pesado. Você nem precisa descarregar metal pesado pra. Só jogar um balde de lama, você já fudeu. Sabe? Quer dizer, não é só assim. Quando a gente fala em poluição, não. Aí você pensa na tabela periódica com todos os transurânicos, não sei o quê. Não é só isso, gente. Existem outras maneiras de você ferrar com o oceano. Se você pensar também na atmosfera, o que tá ferrando a gente é CO2, né? Que é carbono, basicamente. A noção de fronteiras de países no oceano é uma ilusão completa. Não, mas Porque aí você passa crime de um ponto, já é mar aberto e aí já era. Não, aí é sim, terra de mas ninguém. qualquer coisa que acontece, aconteceu na costa do Brasil a questão da Mariana, isso atinge o mundo inteiro. Com certeza. Porque Eu vou te dar um exemplo, que inclusive é um trabalho que eu fiz quase 10 anos atrás e que eu acho que exemplifica bem, né? Quando você olha para o mapa do Brasil, ou para o mapa do sudeste do Brasil, você vai ver que aqui na frente de São Paulo você tem poucos rios que drenam pro oceano diretamente, né? Na verdade, a maioria dos rios vai pro interior, né? É a bacia do Tietê, não sei o quê, que por sua vez alimenta a bacia do Rio Paraná, né? Que recebe o Rio Paraguai, que depois recebe o Rio Uruguai e vai formar o Rio da Prata. Beleza? Bom, tudo bem. Só que a água que sai do Rio da Prata, né? Essa água com sedimento, e o Rio da Prata a bacia do Rio da Prata é a segunda maior da América do Sul. Essa pluma de água que sai, ela é forçada pelo vento, principalmente nos meses de inverno, e uma parte dessa água chega em São Paulo não, na região de Santos, ou nessa região. Então, para e pensa, o que você fizer em Minas Gerais vai chegar, ou o que você fizer no Uruguai ou na Argentina, vai chegar na costa do Brasil dando essa volta. Eu costumo dizer que a única coisa que o Mercosul deu certo foi na geração de poluição e sedimento, entendeu? Porque você forma qualquer coisa lá, né? Você forma sedimento no Brasil, Paraguai, Uruguai, não sei o quê, despeja tudo no Rio da Prata e ele volta pro Brasil. Que bom. Então ele faz o ciclo, né? O Mercosul. Eu costumo dizer que é o Mercosul sedimentar. Né? Daqui a uns 10 anos, nos próximos livros didáticos, a gente vai estudar o Mercosul sedimentar. E você acha, assim, que é possível reverter as coisas que o ser humano já causou de dano no oceano? Putz, cara. Ou então, uma outra pergunta. Um acréscimo, na verdade. Pensando que eles não vão parar de depositar lixo no oceano. Como fazer isso de uma forma sustentável? Se é possível fazer isso de uma forma um pouco mais sustentável, não tão agressiva. Dá uma amenizadinha. Tá. Passar o paninho. Passar o paninho, né? Tá. Não, então vamos lá. Também demanda uma resposta um pouco mais complexa aí. Vamos lá. Alguns anos atrás, ou vários anos atrás, a comunidade europeia estabeleceu uma regra chamada Diretiva da Água. Né? Essa Diretiva da Água, em linhas gerais, era o seguinte: países deveriam fazer esforços para reverter a qualidade da água a condições salubres, né? Ou, vamos dizer, condições pré-poluição. Pré-revolução industrial. Quase, né? E eles não separaram muito, assim, não era a qualidade da água doce, não era era a qualidade da água. Então isso, teoricamente, implica em mar. Essa é uma questão, tá? Por outro lado, existem outras coisas complicadoras, porque na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, quase todos os rios têm barragem. E aí, quando você tem todos os rios, ou quase todos os rios com barragem, você está limitando o fluxo de água natural e limitando o fluxo de sedimento. E esses sedimentos são os sedimentos que alimentam as praias. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar de fazer barragem com a finalidade de gerar energia simplesmente para voltar a alimentar as praias? Só para turismo, né? Não sei. Entendeu? Então, eu diria o seguinte: voltar a uma condição pré-revolução industrial só se a gente voltasse a andar de carroça, né? Quer dizer, com o grau de desenvolvimento industrial e tecnológico que a gente tem, eu diria que é impossível. É utópico.
Por outro lado, eu acho que a gente não pode deixar de buscar prática sustentável. Então, por exemplo, hoje em dia um dos grandes problemas ambientais que a gente tem é plástico no oceano, porque tem organismo que come, tem organismo que é preso, tem organismo, não sei se vocês já viram às vezes uma tartaruga que acabou nasce, sendo entrando, daí depois ela cresceu e ela ficou toda deformada, né? Então, por exemplo, desenvolvimento de tipos de plástico que sejam menos agressivos ou que possam ser Biodegradável. degradáveis, alguma coisa assim, é mandatório no futuro, entendeu? Teria que ser obrigatório. Práticas sustentáveis de não despejar lixo, práticas sustentáveis de conter despejo de poluente, filtros, não tem jeito. Agora, toda atividade humana gera resíduo. Todos nós, gostando ou não, nós geramos resíduo, Claro. certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado no caso do mar é fazer com que esse resíduo não chegue ou chegue numa quantidade ou de uma maneira que seja menos danosa possível. Agora, reverter uma situação, como é que você reverte a cidade de São Paulo? Não, no way. Tipo, tanto de espécie que a gente já extinguiu do mar. Não tem É, como não reverter é. isso. Não, pois é, né? Então, não reverte. Mas tem que ser consciente de qualquer forma. Mas tem que mudar, mas tem que ter uma postura, de sustentabilidade, entendeu? Quer dizer, tem que ser uma coisa Coletivo. né? Agora, enquanto você tem países ou dirigentes, né, quer dizer, que assumem posturas completamente antissustentáveis porque colocam os interesses nacionais, às vezes nem são interesses nacionais, né? Às vezes são interesses corporativos Ou ideologias, né, Thiago? ou ideologias ou à frente da humanidade, aí fica difícil. Com